top 5 guitarristas brasileiros que me influenciaram muito lá no início, né, quando eu estava começando a tocar guitarra. Bom, não vou enrolar muito não, bora logo pro primeiro. O primeiro, Armandinho. Poxa, Armandinho é um cara assim que, poxa, eu posso dizer assim que foi o primeiro ídolo assim que eu pude dizer que mora na minha cidade, né? Mora na minha cidade. Pro jovem, pro jovem soteropolitano da minha geração, pô, já, né? E o músico, Armandinho é um ídolo, né? É um ídolo, mas é um ídolo que você pode ver de graça tocando no trio elétrico no carnaval, ou então você pode se esbarrar com um cara no shopping, né? Você pode se esbarrar com um cara no shopping, né? Como eu já me esbarrei no shopping, né? É um cara muito gentil assim, muito, né? É uma das pessoas mais gentis que eu já vi, né? Eu me lembro que uma vez num show ele sentou do meu lado, né? Eu fiquei até nervoso, assim, mas fui lá, conversei com ele, né? E a gente conversou muito naquele dia, e um cara assim, extremamente gentil, muito gente boa, né? Mas, poxa, pra mim Armandinho é o melhor do mundo no instrumento dele, né? Eu até falei com ele, falei, poxa, eu acho que se não fosse você eu não seria guitarrista, porque eu era muito pequeno quando eu escutava Armandinho, porque minha família eu ia pra casa de um, ia pra casa de outro, sempre tinha os discos lá de Armandinho, Dodô Osmar, né? Então era trilha sonora presente assim, né, na casa dos meus parentes. Mesmo que uma vez num carnaval meus pais saíram, né, e me levaram junto, só que eles me deixaram no apartamento de minha tia. E chegou lá, tinha um disco Armandinho, Dodô Osmar, Folia Elétrica. E poxa, aquele disco pra mim sabe, tem aquela música Vida Boa, que tem um trecho assim que eu ficava arrepiado até hoje, né, quando eu via que deixa eu ver se eu me lembro da letra. Guarda a luz que passa pelo ar, passa também pelo seu olhar. Vai morena, faz o que eu sonhar. Que mágica boa, meu amor, cadê você? Olê, muito linda essa música. E é uma música alegre, né? Interessante que é uma música alegre e tem uma melodia tão bonita assim. Entendeu? Então é um disco que eu procuro até hoje para comprar. Eu tinha esse disco, não me lembro, acho que não sei se eu emprestei, não me devolveram. Mas é um disco que eu procuro até hoje assim para comprar. Entendeu? E ele tem vários outros discos maravilhosos, né? Com a Cor do Som também, né? Lembrando bem que Armandinho foi guitarrista da Cor do Som. É a primeira vez que eu vi Armandinho tocando guitarrão, né? Não a guitarra baiana, a tradicional guitarra dele. Mas ele tocava a guitarra baiana também, né? E, poxa, como eu disse, o melhor do mundo no instrumento dele. Não existe outro melhor, né? Assim, nesse instrumento, não. Com certeza não. E assim, poxa, pros músicos baianos da minha geração, nossa, referência total. Referência total, sabe? Eu vou deixar vocês aí com um trecho da música Tayane, que é uma composição do pai dele, né? Uma composição do pai dele, seu Osmar. E vejam aí. Número 2, Pepeu Gomes, outro aqui da terrinha. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo só sobre guitarristas baianos, certo? Pepeu Gomes, assim, também foi trilha sonora da minha infância, né? Um cara assim que, quando eu era muito garoto, tocava muito em rádio, né? Tocava muito em rádio, então a gente ouvia coisas tipo Mil e Uma Noites,
Ser um homem feminino não fere meu lado masculino, sabe? Várias músicas tocavam, né? Pepeu na década de 80 fazia muito sucesso e tocava muito em rádio. Não que ele não faça sucesso hoje, mas naquela época, sabe, realmente tocava muito. Mas o Pepeu me chamou a atenção mesmo a partir desse disco aqui, ó, né? Pepeu Gomes ao vivo em Montreux. Descasso, assim, boa parte dele instrumental, né? Parte dele cantado, entendeu? Ele toca bandolim, toca cavaquinho aqui nesse, né? Nesse disco, né? E você vê assim realmente a mistura da brasilidade com rock and roll, com blues, né? Ele toca até Jeff Beck, né? O tema de Jeff Beck. Assim, é muito bom esse disco. E como eu falei, eu conheci primeiro a carreira solo de Pepeu para depois conhecer os Novos Baianos, né? E Novos Baianos, puxa, quando eu vi Acabou Chorar, eu vou botar até a capinha aqui. Acabou Chorar e, poxa, pra mim no meu top 10 de discos brasileiros que eu vou fazer ainda aqui, com certeza vai ter lá Acabou Chorar, entendeu? Junto com o Clube da Esquina, né? Que são dois discos brasileiros assim que pra mim, sabe, é o topo da música brasileira assim, né? Mas Pepeu Gomes, poxa, Pepeu Gomes foi um cara que morou aqui perto, né? Morou aqui no Garcia, pertinho, né? De ônibus daqui pro Garcia leva 10 minutos, entendeu? Foi um cara que morou aqui próximo, né? E um cara que é luthier, ele mesmo construía as guitarras dele, né? Ele mesmo construía as guitarras dele. Muitas das guitarras dele lá no início lá dos Novos Baianos foi ele que construiu. Construiu o guibando, né? Vou ver se eu consigo uma foto e boto aqui. O guibando é uma guitarra que é metade guitarra, metade bandolim, né? Porque é outro instrumento que ele toca, bandolim, né? Então assim, Pepeu Gomes, poxa, é sensacional, sabe? É um guitarrista assim que merece também fazer um vídeo só pra ele, assim, merece. Eu vou deixar aqui um pedacinho da música Malacacheta, eu tocando, um trechinho só, viu? Valeu. Número 3, Paulo Rafael. Eu me lembro que em 1982 meu pai apareceu lá em casa com o LP Cavalo de Pau, de Alceu Valença, né? Eu vou botar a capinha aqui para vocês verem. E nesse disco tem a música Tropicana, muito conhecida como Morena Tropicana, de Alceu. E nessa música tem um solo de guitarra maravilhoso de Paulo Rafael. E na época eu tinha 7 anos assim, e eu já fiquei impressionado assim com aquele solo, né? E eu ficava repetindo aquela faixa, né? Pedindo meu pai repetir aquela faixa ali o tempo inteiro, né? Quase furava o disco. Mas assim, depois daquele período eu perdi contato com a música de Alceu, com Paulo Rafael, e só vim recuperar isso quando eu já era músico. Eu tinha uns 17, 18 anos e comecei a tocar as músicas de Alceu, né? Comecei a tocar nos repertórios que eu tocava, tinha música de Alceu nos bares, né? Ia tocar nos bares, tinha que tocar Alceu, né?
E, e a parceria de Alceu com Paulo Rafael talvez seja uma das mais antigas da música popular brasileira, né? Porque Paulo Rafael tocou acho que mais de 40 anos com Alceu, né? Eu mesmo hoje eu não consigo escutar a música de Alceu sem Paulo Rafael, porque Paulo Rafael já, né, já fazia parte da música de Alceu, né? O som de guitarra já era uma coisa que estava ali no DNA da música, né? Da música de Alceu. Os dois pareciam que já eram um, né? Porque, sabe, é uma coisa mesmo de parceria, né? Os caras, né? O próprio Alceu, eu me lembro que eu vi no Instagram, né? Dizia que era como irmão, né? Eles eram como irmãos, né? E Paulo Rafael era único, né? Tinha um som de guitarra único, né? Tocava outros instrumentos, tocava violão de 12, viola caipira, né? Era produtor musical, né? Ele contribuiu aí com o trabalho de vários outros artistas, como Lobão, Cássia Eller, Zé Ramalho, Elba Ramalho, né? Era produtor musical, né? Ele fez parte de um movimento lá em Pernambuco chamado Udi Grude, né? Que era um movimento de rock em Pernambuco, né? Um amigo meu, Fabrício Ramos, né? Que se estiver assistindo aí, um abraço, meu irmão, né? Ele me mostrou muito material desse movimento, né? Inclusive a Ave Sangria, que era a banda de Paulo Rafael, que era uma banda de rock, né? Agora já tinha elementos assim da música nordestina no som deles, né? E isso ele levou para o seu, né? Essa sonoridade, né? Ele foi o cara que eletrificou o som de Alceu, né? Eletrificou, trouxe um pouco de rock and roll ali pro som de Alceu. Um pouco não, ele trouxe bastante rock and roll pro som de Alceu, certo? Eu fico aí com o solo de Anunciação, que é um dos grandes solos aí de Paulo Rafael. Número 4, Luiz Carlini. Luiz Carlini também é aquele caso de disco que a gente escuta na infância, né? No caso o disco foi esse aqui, ó, né? Foi o Tutti Frutti, né? Fruto Proibido com Rita Lee. Deixa eu tirar da capa para mostrar melhor aqui, ó. Né? Esse disco aqui que, né, que é da minha geração conhece bem, né? Esse disco. Não importa se é músico ou não, né? Tem a famosa música Ovelha Negra, né, que é o solo que consagrou aí Luiz Carlini. E Luiz Carlini é um cara assim que ele gravou aí com mais de 400 artistas, né? Até é meio difícil de dizer todos aqui. Erasmo Carlos, deixa eu até pescar aqui, Rádio Táxi. 2 horas depois, Barão Vermelho, Titãs, sabe? Muita gente. Ele, né? Camisa de Vênus, que foi uma fase que eu gostei muito do Camisa de Vênus na década de 90, né? Com o próprio Marcelo Nova, com Envergadura Moral, sabe? Ele tocou e gravou com muita gente, né? Parece que atualmente ele tá tocando com Guilherme Arantes, né? Então é um cara assim que, além de tudo, é muito versátil, né? Apesar de dele ser conhecido como um cara do rock and roll. Tive a chance de ver ele há poucos anos atrás aí, ver ele tocando ao vivo, e um som de guitarra assim maravilhoso, sabe? Um som de guitarra, um dos melhores sons de guitarra que eu já ouvi assim ao vivo, assim, muito bom mesmo, muito. Fiquem aí com o solo de Ovelha Negra.
5, Herbert Viana. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Paralamas tocando foi num programa de TV, né? Um programa. Porque na década de 80 era muito comum programas de TV que voltado para música, né? Principalmente ao rock nacional da época, que estava em alta, né? O rock daquela época tinha bandas como Ira, Engenheiro do Havaí, Lobão e seus Ronaldos, sabe? Tinha muitas bandas estouradas naquela época, muitas, né? E Paralamas foi uma dessas, só que Paralamas era uma banda diferente, né? Naquela época, porque era uma banda que tava numa pegada mais naquele reggae meio Police, não sei nem se eu posso chamar de reggae, né? Porque o som do Police é tão original, velho, sei lá. E o Paralamas estava nessa pegada na época, assim, né? Eu me lembro que o primeiro disco que eu escutei do Paralamas foi um disco chamado Selvagem, né? Tem uma capa até engraçada, tá? Eu vou botar ele aqui. E é um disco recheado, assim, de músicas que fizeram sucesso, né? Tem Alagados, Você. Eu acho que tem a Novidade, se eu não me engano também. É a versão do Paralamas, que foi a primeira versão que eu conheci da música. A música é de Gil, mas eu conheci primeiro o Paralamas, né? A própria música Selvagem. Então, poxa, foram músicas radiofônicas, né? Músicas que tocaram no rádio. E o Paralamas, junto com o Herbert Viana, eles foram evoluindo o som deles, né? Sempre teve o rock como base, mas sempre misturado ao reggae, misturado à música latina, né? Misturado à música pop, sabe? Como eu falei, eu acho uma das bandas daquela época mais originais, assim, sabe? Mais originais. Agora tem bons discos, né? Discos como Rei Naná, vou deixar aqui, ó, pra vocês verem, né? Um disco que saiu depois daquela tragédia com o Herbert, né? Do avião, que ainda bem que ele superou, né? Foi uma superação assim maravilhosa, que é Um Longo Caminho, né? Longo Caminho, que é um disco logo da volta, né? Do Paralamas, que é um disco bom, que eles voltaram a tocar em trio, né? Eles voltaram a tocar os três ali. Poxa, e tem um disco que é o Severino, né? Que é anterior até a esse, que é um disco que simplesmente tem a participação de Brian May, do Queen, né? Sensacional, né? Eu aconselho até você escutar. Agora é o disco mais diferente dos caras, assim, né? Talvez chegue a ser até meio experimental, assim, o som desse disco, né? Brian May tem um solo de guitarra de Brian May numa música muito bom disco. Eu vou deixar vocês aqui com o solo de Lanternas dos Afogados. Pronto, valeu. Esse aí foram os 5 guitarristas brasileiros que me influenciaram muito lá no comecinho, né? Muitos desses até antes de eu começar a tocar, né? Eu comecei a desenvolver meu gosto musical, né? Então é o que eu tenho muita lembrança, porque era muito rádio, né? Tocava muito em rádio, tocava, como eu falei, programa de TV, então eu te via esse pessoal tocando, né? E então não tem como não se influenciar, né? E como eu falei, eu falei 5, mas são muito mais do que 5. Tem muito outros guitarristas, podia fazer menção honrosa aqui, mas eu prefiro fazer uma segunda lista, não agora, mas lá pra frente. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu faço mais uma listazinha. E depois, com o tempo, eu vou começar a contar a história de alguns desses guitarristas, né? Que é interessante. Aí tem alguns guitarristas que valem fazer um vídeo assim, falando um pouquinho deles, né? Falando um pouquinho da história deles, assim, viu? Então pronto, espero que gostem. Valeu!